Olá amigos, tudo bem? Bom, essa aula já é para o nosso próximo bimestre, essa dica de estudos, está baseado no nosso capítulo 2 da apostila. Nós vamos ver um pouquinho sobre urbanização, o início das civilizações civilizadas, o início das civilizações modernas como nós conhecemos hoje. Para a gente entender bem as civilizações, para a gente entender o meio urbano, a formação das cidades, nós precisamos entender um pouco sobre a história do homem. O homem, como nós já vimos, ele passou por vários períodos na sua trajetória. Entre eles, um período conhecido como Paleolítico e depois o Neolítico. Bom, não é aula de história, vocês sabem, mas é importante que vocês entendam que a partir desse período, aproximadamente 12 mil anos atrás, o homem começou a se sedentarizar. Pô, mas que caramba de sedentarizar esse, Herbert? Bom, sedentarizar é o seguinte, ele começou a fixar residências à margem de alguns rios, como os rios Nilo, o rio Ganges, o rio Tigre e Eufrates, ou seja, aqueles rios que tinham um sistema de cheia e vazante. As margens desses rios ficavam substrato, o humus, né, um tipo de adubo muito fértil. Então as grandes civilizações do passado, né, começaram às margens desses rios a formar as primeiras cidades, os primeiros núcleos urbanos. Nós precisamos entender também que no contexto histórico, essas primeiras grandes civilizações eram conhecidas como cidade-estados. Mas por que cidade-estados? Porque tinha um governante, um rei próprio. Bom, vamos dar um salto no tempo agora. Vamos pular um pouquinho para a Revolução Industrial do século XVIII. A Revolução Industrial do século XVIII também marcou a história da urbanização no mundo. Bom, a história da urbanização começa da seguinte forma. Em Londres, Inglaterra, né, século XVIII, meados do século XVIII, começou a Revolução Industrial. Tentem imaginar da seguinte forma. Pessoas que moravam no meio rural, nos campos, sítios, fazendas, que dependiam da agricultura. Naquela época não tinha agricultura moderna, não tinha maquinários, não tinha fertilizantes químicos, ficavam dependendo do regime de chuva. Era muito complicado para você viver no meio rural. Isso motivou a migração para as cidades, ainda mais após a Revolução Industrial, que tinha as indústrias que geravam emprego para muitas pessoas. Contudo, as cidades não estavam preparadas para receber essa grande quantidade de pessoas. Esse fenômeno, conhecido como êxodo rural, que é a migração do meio rural para o meio urbano, foi muito intenso na Inglaterra no século XVIII, na cidade de Londres. Tanto é que a cidade de Londres, né, meados, né, do século XVIII, final do século XVIII, tinha 800 mil habitantes. Né? 100 anos depois, por volta de 1850, meados do século XIX, já tinha 6 milhões de habitantes. Esse crescimento se deveu grande parte às migrações do meio rural para o meio urbano. Só que as cidades não estavam preparadas para receber essa grande quantidade de pessoas. Não tinha estrutura habitacional adequada, as casas tinham pouco espaço, eram muito pouco ventiladas, não tinha sistema de esgotos adequado, não tinha água tratada para toda a população, não tinha sistemas sanitários adequados. Tudo isso gerou muita doença. E também naquela época não tinha um controle de natalidade, como vocês sabem, né? Naquela época as pessoas não tinham métodos contraceptivos, não tinha preservativos, anticoncepcionais, enfim. Não se tinha uma mentalidade voltada para o controle da natalidade. Então a população aumentava muito. O sistema de saúde era precário, não existia vacinação. E doenças como a peste negra, que naquela época ficou conhecido como o hálito da morte, né, chegou a dizimar quase 1/3 da população. E outros tipos de doenças foram se propagando pelas grandes cidades durante o século XIX. Eu peguei o exemplo de Londres, mas tem várias outras cidades. Durante o século XIX, a Revolução Industrial foi se espalhando pela França, Itália, Alemanha. Então essas cidades foram inchando. Surtos de tuberculose, de gripes, né, acabaram atingindo toda a população, ou boa parte da população,
principalmente a população trabalhadora, a população mais pobre. Bom, vamos dar outro salto no tempo agora. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre essa ciência que é a urbanização, que é o que nós estamos estudando. A urbanização é uma ciência, é bom deixar isso bem claro. Não é só a geografia que estuda a urbanização. Tem engenheiros, arquitetos, paisagistas, tem várias pessoas que estudam a urbanização. Então ela é estudada por um grande número de profissionais, porque exige técnicas adequadas para manter as pessoas na cidade. Gente, cidade, para ser considerado um meio urbano, para ser considerado uma cidade, não basta ter casas com pessoas. É preciso se ter uma estrutura adequada para isso. É preciso que tenha supermercados, escolas, policiais, né? Estrutura policial, corpo de bombeiros. Na verdade, é necessário que as casas, os núcleos habitacionais, tenham um mínimo de estrutura. Não basta só ter 4 paredes e um teto. Tá? É necessário que tenha rede de esgoto. Enfim, é necessário que tenha, né, o mínimo adequado para atender a população. Segundo a ONU, ela estima que para ser uma cidade tem que ter pelo menos 20 mil pessoas e tem que ter o mínimo de estrutura básica, tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Só que fica a cargo de cada país. Por exemplo, em Portugal passou de 6 mil pessoas, já pode ser considerado uma cidade. Contudo, aqui no Brasil isso não existe. Tem cidades aqui no Brasil com 1.200 habitantes. Sem infraestrutura básica, não consegue se manter. Não tem assim, um fluxo comercial bom, não tem indústrias que empreguem boa parte da população. Então o Brasil não segue esses pré-requisitos que é determinado pela ONU. Tem cidades aqui em Mato Grosso, e eu conheço, tá, com 3 mil habitantes. Enfim, o ponto que eu quero deixar bem claro para vocês é que fica a critério de cada país. Tá? Bom, existem as cidades planejadas, o exemplo mais óbvio é Brasília. Tem também a cidade de Maringá, Palmas, no Tocantins. Né? São aquelas cidades que são pensadas, são desenhadas, são estruturadas. É criado todo um espaço onde ficam as indústrias, espaço onde vai ficar o comércio, espaço onde vai ficar todo o sistema financeiro. Quando acontece de ser planejado, essa cidade ela tem uma estrutura melhor, uma estrutura voltada para atender a população. É claro que, mesmo tendo toda essa estrutura voltada para a população, pode e acontece com frequência, né, de ter problemas, é claro. Né? Mas que tipo de problemas, Herbert? Bom, Brasília foi pensado para atender 3 milhões de habitantes. Né? Hoje tem pelo menos 3 vezes, quase 4 vezes mais do que isso. Outra questão também é que quando as pessoas foram para Brasília para trabalhar na sua obra, aqueles trabalhadores vindo do Nordeste, do Sudeste do país, né, eles foram criando cidades satélites próximas a Brasília, que eram núcleos habitacionais. Esses trabalhadores tinham que ter onde ficar para poder trabalhar naquele canteiro de obras que na época era Brasília. Essas cidades satélites foram formando submoradias, uma espécie de bairros pobres, que hoje são cidades satélites mesmo. Na verdade, hoje viraram cidades não planejadas ao redor de Brasília. Então acaba que a violência, a marginalização, a periferização, que são aqueles problemas que nós já conhecemos, relacionadas à formação de cidades, também existem nas cidades planejadas. E tem também, meus queridos, as cidades espontâneas, aquelas que vão surgindo, aquelas que vão acontecendo. Pô, mas como assim? Como que vai acontecendo? Por exemplo, a nossa Cuiabá. Cuiabá não foi planejada. Cuiabá foi descoberta, tem todo o contexto histórico, né, da colonização de Mato Grosso, quando os bandeirantes vieram para cá, encontraram ouro às margens dos rios, foram formando núcleos urbanos. Esses núcleos urbanos foram se miscigenando com a população indígena local. Aí foi surgindo os primeiros comerciantes, não é? Aí esses comerciantes, as primeiras estruturas religiosas, até virar uma cidade. Foi surgindo, foi acontecendo. Você pode observar, nas cidades espontâneas as ruas são estreitas, principalmente as ruas centrais, onde começou o núcleo de povoamento. Né? As casas geralmente são históricas, tem todo
uma aparência colonial própria de quando começou a cidade, né? Ela vai se expandindo mais pelas marginais, pelas periferias, do que pela região central. Enfim, então as cidades espontâneas são mais propícias a ter problemas relacionados à urbanização, sejam eles problemas sociais, sejam eles problemas urbanos. Ok, meus queridos, vamos falar um pouquinho sobre a questão da rede urbana, o que é macrocefalia urbana e o que é uma metrópole, tá? Vou falar rapidamente, que o nosso tempo já está acabando, já passou de 10 minutos, né? Para ser considerado uma cidade, eu vou insistir nesse ponto com vocês, mesmo que vocês retornem um vídeo, tá? É necessário que se tenha estruturas. E para ser considerado uma rede urbana, existem várias formas de estrutura. Por exemplo, sistema de transporte, que liga de uma cidade a outra, ou mesmo que leva os trabalhadores. Os transportes coletivos, é necessário que se tenha em uma cidade. Os sistemas de telecomunicações, telefones, internet, TV, é necessário também, para ser considerado um meio urbano, é necessário que se tenha, né, sistemas de comunicação. O contexto demográfico também tem que ser levado em consideração. É necessário que se tenha uma quantidade mínima de pessoas para que se flua economicamente as cidades. Ok? Macrocefalia urbana é um fenômeno caracterizado pelo desequilíbrio populacional de metrópoles. Bom, existem muitas cidades no mundo. Aqui no Brasil nós temos vários exemplos. São Paulo é um exemplo. A própria Cuiabá, nossa aqui, que é uma cidade pequena em relação a São Paulo, também é um exemplo. É quando a cidade começa a inchar, começa a ter muitas pessoas, começa a ter um núcleo populacional muito grande. E a cidade não estava preparada para receber essa grande quantidade de pessoas. Quando isso acontece, a gente fala que houve uma macrocefalia urbano, ou seja, cresceu demais, expandiu muito. Vou pegar o exemplo de São Paulo novamente. O fato de São Paulo ter crescido tão rapidamente gerou formação de favelas, gerou formação, e por consequência, né, da formação de favelas, a criminalidade. São problemas urbanos. E por consequência da formação de favelas e da criminalidade gerou outros problemas sociais, como desemprego, a violência, a periferização. Gerou também problemas urbanos, questão da inversão térmica, do efeito estufa, né, chuvas ácidas, ilhas de calor em determinados pontos da cidade, né, a própria formação vertical da cidade, na formação de prédios, o grande fluxo de automóveis que gera trânsito congestionado. Pode ver pelos noticiários aí o tanto que é uma delícia andar nas principais rodovias de São Paulo, entendeu? A própria Cuiabá nossa aqui, cara, é uma delícia você andar, uma delícia ironia, tá? Você andar a avenida do CPA entre 5 e 6 horas da tarde. Pô, é horrível, entendeu? Isso tudo por quê? Porque houve um inchamento da cidade. Hoje em dia nós temos quase que um veículo por pessoa dentro da cidade. Os ônibus correlativos parecem verdadeiras latas de sardinha. É horrível você andar, tá? Você anda exprimido, né? Sem conforto algum. Então isso tudo, somando todos esses fenômenos urbanos, é chamado de macrocefalia urbana. Tá? E para terminar, vou falar o que significa metrópole. Metrópole, nós temos vários conceitos ligados à metrópole. O principal dele, que é uma cidade, né, que concentra em seu dojo, tá, vários pontos atrativos. Por exemplo, pegar novamente o exemplo de São Paulo, né? São Paulo é uma grande metrópole, né, uma megalópole, né, e lá tem todos os tipos de tratamento médicos pensáveis, vários tipos de hospitais. Então, quando você vai fazer um tratamento médico, todo mundo pensa em São Paulo. Eu vou para São Paulo porque lá tem um tratamento, lá tem um médico bom, tá, lá tem recursos, lá tem grandes universidades, lá tem grandes redes de supermercados, lá tem grandes indústrias. Então, quando a cidade consegue agregar tudo isso no mesmo espaço, é chamado de metrópole. A região metropolitana é quando tem várias cidades interligadas com aquela.
pegar um exemplo nosso, a cidade de Cuiabá é considerada uma região metropolitana por causa de Várzea Grande. A cidade de Cuiabá é um núcleo, é um polo que é atrativo para Várzea Grande, que é atrativo para Santo Antônio, que é atrativo para Chapada, para Livramento, para Poconé, para Corizal, ou seja, para todas as cidades aqui próximas, né, Cuiabá é um centro atrativo. Tem mais indústrias, tem mais empregos, se você precisa de um médico, de um centro médico, de um socorro, Cuiabá é atraente para isso. Então, Cuiabá, de acordo com os estudos do professor Cornélio, né, é um centro atrativo, ou seja, Cuiabá é uma metrópole, se você levar em consideração a todos os atrativos que ela tem em relação às cidades próximas. É claro que Cuiabá não tem 1 milhão de habitantes igual deveria ter toda a metrópole, não é verdade? Mas é uma região metropolitana por causa desses atrativos. Tem um contexto demográfico, que é a quantidade de pessoas. Mas existem já estudos que provam que tem muitas cidades que são consideradas metrópoles, Cuiabá é uma delas, entendeu? E que não